Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e nas últimas semanas eu divulguei uma série de vídeos sobre história do ateísmo aqui nesse canal do YouTube. E nos últimos dias eu também divulguei um vídeo agradecendo as pessoas que acompanharam a série e também divulgando os planos futuros para o canal. Então eu comentei naquela ocasião que eu pretendo fazer uma série sobre a história do ateísmo no Brasil, que é alguma coisa que eu já venho trabalhando e que espero poder logo mais estar divulgando os primeiros vídeos daqui a algumas semanas. Mas antes disso eu pensei também em falar um pouco sobre o material que eu utilizei para gravar os vídeos que fizeram parte da série História do Ateísmo. E aí eu estou me referindo à bibliografia que comenta sobre o assunto. Então, eu tenho a ideia, e esse vídeo aqui ele é uma espécie de um vídeo piloto, de um primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos onde eu vou comentar um pouco sobre os livros que eu li e que fundamentaram as minhas pesquisas e as minhas análises sobre a história do ateísmo. E assim também é um modo de vocês terem conhecimento sobre aquilo que eu li e que eu venho lendo e que eu considero importante para se aprofundar um pouco no assunto. Então aqui eu tenho alguns vídeos, alguns livros que foram utilizados por mim, tá? E eu pretendo nos próximos vídeos começar a fazer comentários sobre cada um desses livros, tá? Então alguns livros que eu tenho aqui é esse livro Ateísmo, uma breve introdução. É um livro do filósofo inglês chamado Julian Baggin. Ele é uma introdução a diversas questões relacionadas ao ateísmo e ele tem um capítulo sobre a história do ateísmo. Tá? Um outro livro também é um livro chamado Breve História do Ateísmo Ocidental. Esse é um livro do início da década de 70 do século XX, de um pesquisador inglês chamado James Trower. Tá? É um livro que foi publicado por uma editora de Portugal e que traz uma síntese sobre as origens, as características e a história do ateísmo no Ocidente. Já uma produção mais contemporânea sobre a história do ateísmo está neste outro livro aqui, ó. Tá? Ele é uma coletânea de estudos chamada Um Mundo Sem Deus, Ensaios sobre o Ateísmo, organizado pelo Michael Martin, que é um pesquisador que também tem uma produção sobre o ateísmo. Aqui nessa coletânea tem 3 capítulos que falam sobre a história do ateísmo na Antiguidade, na Idade Moderna e na história contemporânea. E para os brasileiros, talvez esse seja o livro mais conhecido, do Georges Minoir, História do Ateísmo. Esse é um livro de um historiador francês, foi publicado na França em 1998 e publicado no Brasil pela primeira vez em 2014. Como vocês podem perceber, esse livro aqui ele é bastante volumoso, tem mais de 700 páginas e é o estudo de maior fôlego que eu conheço sobre a história do ateísmo, traduzido e publicado no Brasil. Tá? Porém, não são muitos os estudos e as pesquisas sobre a história do ateísmo publicados no Brasil. Então há uma carência, tá, nesse sentido. Recentemente eu adquiri também um outro livro. Esse aqui se chama A Evolução do Ateísmo. É um livro de um sociólogo canadense chamado Stephen Ledrew. Ele publicou esse livro em 2014,
Deixa eu conferir. Não, ele publicou esse livro em 2016. Infelizmente não há uma tradução em português, então eu só tenho o texto em inglês, mas ele faz um estudo sobre as origens modernas do ateísmo e dá um destaque especial, que é o foco do trabalho dele, em analisar o ateísmo desse início do século XXI. Então esses são alguns textos que eu irei comentar com vocês nos próximos vídeos que eu irei elaborar para postar aqui no canal. Também há mais bibliografia sobre o assunto que eu tenho em PDF, que eu também vou fazer uma catalogação desse material e a partir daí selecionar aqueles que tratem direto ou indiretamente da história do ateísmo. E dependendo da recepção de você sobre o material, eu também posso fazer alguns vídeos tratando de obras de autores que são consideradas obras referências sobre o ateísmo. Tá? Aí já não seria propriamente obras sobre a história do ateísmo, mas obras que trazem visões e concepções de mundo que fundamentam teoricamente o ateísmo. Tá? Então, esse será o meu projeto aí para as próximas semanas, que depois eu pretendo tratar da questão da história do ateísmo no Brasil em uma série diferente. Né? Espero que vocês gostem dessa proposta e pretendo aí pelo menos uma vez por semana estar fazendo um vídeo e lançando no canal, trazendo comentários então desses livros. Talvez alguns exijam inclusive mais de um vídeo, dado a quantidade de assunto que ele apresenta. E é isso, pessoal, tá? Então, a partir de agora, irei fazer um breve comentário sobre a bibliografia da história do ateísmo.